sou a Petra do Nascimento, tenho 39 anos e sou técnica de comunicação e imagem. Eu conheci a igreja quando tinha 14 anos de idade. A minha mãe tinha muitos problemas de saúde e uma amiga dela convidou-lhe para vir à igreja. E eu vim acompanhar a minha mãe. Graças a Deus, os problemas de saúde da minha mãe desapareceram pelo uso intermédio da fé dela. E eu permaneci na igreja, jovem, mas continuei a vir à igreja. Porém, eu não tinha um compromisso com Deus. Eu vinha para a igreja porque eu sabia que Deus podia fazer milagres, porque já sabia que Ele tinha curado a minha mãe. Mas eu não vivia a fé a 100%. Entretanto, eu fui crescendo, mas a minha vida aparentemente sempre continuou bem. Fui crescendo, fui desenvolvendo, fui estudante e depois termino a minha faculdade. Quando termino a faculdade, aí sim deparei-me com um problema, porque eu deparei-me com desemprego. E eu não dava conta que tinha um problema na minha vida financeira. Então eu comecei a ver que as coisas estavam muito complicadas, eu procurava emprego e nada. Parecia que eu estava presa, parecia que eu estava bloqueada, eu não conseguia fazer nada, nem um passo para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Parecia que a minha vida estava fechada. E eu comecei a me aperceber disso, porque os anos começaram a passar, uma pessoa qualificada, com tudo para dar certo, para tudo para desenvolver a nível profissional e a nível financeiro, mas ainda assim as coisas continuavam paradas. E eu comecei a notar que o problema não era só na minha vida financeira. Eu comecei a perceber que a minha vida toda estava, como é que eu posso dizer? Que a minha vida toda estava parada. É como se eu estivesse paralisada e as pessoas à minha volta não estavam a dar conta. Foi aí que eu vi que realmente tinha um problema e que eu tinha que fazer algo para mudar essa situação. Foi então que eu decidi, num propósito, numa campanha de fé, e eu decidi agir a minha fé. Mas como eu já estava tão cansada, porque a minha vida resumia-se a um quase. Quase consegui, quase cheguei lá em todos os sentidos, basicamente. Eu decidi que ia mudar, não ia focar mais nas coisas financeiras, nas coisas que eu queria. Eu decidi mudar o foco. Já que as coisas não dão certo, já que as portas estão fechadas, já que as portas estão bloqueadas, eu vou decidir buscar tão somente a Deus. Foi aí que eu renunciei tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu achava, as minhas vontades, o meu querer, os meus sonhos. Já que eu tinha tantos sonhos a nível profissional, eu decidi entregar todos esses sonhos a Deus, esvaziar-me de mim e focar naquilo que era Deus. Buscar o batismo com o Espírito Santo, batizei-me nas águas, mudei o foco da minha vida, mudei tudo aquilo que era a estrutura da minha vida, que era para poder agradar a Deus e buscar a Deus. Então chegou uma campanha de fé. E nessa campanha de fé, como eu já estava alinhada com esse pensamento, graças a Deus, eu decidi focar-me no Espírito Santo. Foi quando eu decidi falar com Deus numa reunião de quarta-feira e estávamos também numa campanha. Eu tinha dito a Deus, já que nada dá certo, eu estou cansada de bater com a cabeça na parede, estou cansada de dar soco em ponta de faca. Eu quero o Senhor e o desejo que o Senhor tem para a minha vida. E Deus, como não falha, respondeu. Deus falou comigo naquele dia. Ele disse que queria toda a minha vida. Queria o meu tempo, queria a minha vida. Não era só uma questão de que eu quero uma bênção e Deus vai me dar essa bênção. Ele queria tudo de mim. E foi aí, nessa quarta-feira, que eu disse, ok, se o Senhor quer tudo, então o Senhor só tem que me dizer o que eu tenho que fazer. E eu vou fazer o que o Senhor quer. E assim foi. Nessa reunião eu saí feliz da vida porque eu sabia que ia ter um novo recomeço, não para coisas que eu queria, mas para as coisas que Deus queria. E aí comecei a minha caminhada de entregar a minha vida completamente, 100% para o Senhor Jesus. Por incrível que pareça, depois dessa campanha de fé, depois de Deus falar comigo tudo aquilo que Ele queria, que Ele me queria por inteiro, as coisas começaram a mudar. Graças a Deus, as coisas começaram a mudar. E eu não contava com isso, porque não era isso que eu tinha conversado com Deus. Eu não tinha conversado com Deus coisas financeiras, bênçãos. Não tinha conversado nada. O que eu tinha conversado é que eu ia entregar minha vida, porque Ele queria assim. E as coisas começaram a acontecer. Até a minha vida sentimental, que estava parada, amarrada,
Eu casei-me, passou um tempo, conheci o meu, na altura, namorado, atualmente esposo. Eu casei-me, a minha vida sentimental é uma bênção. O tal desemprego que assolava a minha vida, envergonhava a minha vida em todos os sentidos, porque eu formei-me cedo. Eu sempre lutei pela minha vida financeira, tudo que eu podia fazer a nível físico eu fiz, eu estudava, eu procurava emprego, eu fiz mestrado, eu fiz cursos, tudo que um profissional pode fazer eu fazia, mas ainda assim as coisas davam erradas. Mas depois dessa aliança que eu tive com Deus, depois desse compromisso que eu assumi com o Senhor Jesus de entregar a minha vida, o meu tempo e tudo aquilo que envolvia o meu ser, as coisas começaram a fluir. Os empregos saíram da minha vida, graças a Deus. Eu consegui bons empregos. À medida que o tempo fosse passando, eu conseguia sempre empregos melhores, estáveis, que me dessem então a segurança financeira que eu precisava. Dizer que o altar deu-me tudo, até a forma de pensar, até a forma de agir. Até a forma de estar na sociedade, nós às vezes pensamos que temos que repostar tudo. Eu entendi que não precisamos, que o Senhor Jesus, que o altar passou a ser então a minha proteção. O altar passou a ser a resposta que eu poderia dar a todo mundo. Eu não dou, eu fico calada porque eu sei que o altar vai dar essa resposta. Então o altar tornou-se o tudo da minha vida, o tudo. Mesmo sem fazer tantos esforços, as coisas acontecem. E isso é uma grande bênção na minha vida. Hoje, eu posso dizer que a minha vida teve uma grande transformação graças ao altar.